Olá, eu sou a Gisele Souza Silva e irei discutir um pouco sobre a avaliação in vitro de Parkinson aculeata sobre o consumo de glicose em adipócitos. O diabetes mellitus tipo 2 é uma doença crônica não transmissível, caracterizada principalmente por um quadro de hiperglicemia associada à resistência insulínica. O diabetes mellitus acomete aproximadamente 8,8% da população mundial. Isso corresponde a aproximadamente 425 milhões de pessoas. Isso representa um dado preocupante e alarmante para o nosso panorama atual. Essa resistência insulínica ela pode ser causada pela desregulação da função do tecido adiposo. Sabe-se que, fisiologicamente, o tecido adiposo tem uma função muito importante para a homeostase, para a regulação da homeostase da glicose. Entretanto, em situações patológicas, como é o quadro da obesidade, o tecido adiposo há uma desregulação na sua função, secretando mais ácidos graxos livres para a circulação, bem como adipocinas e citocinas pró-inflamatórias que interferem diretamente na via de sinalização da insulina, ocasionando a resistência insulínica. De modo empírico, a Parkinsonia aculeata, que é uma árvore de pequeno porte típica do bioma da caatinga, vem sendo utilizada como alternativa terapêutica para o tratamento do diabetes mellitus tipo 2, sem embasamento científico. A nossa metodologia iniciou-se com a coleta do material botânico, que foi realizado na região do Xingó. Então, foram coletadas as partes aéreas da Parkinsonia aculeata, posteriormente foram secadas e pulverizadas. Então, essas partes aéreas pulverizadas foram submetidas a um processo de maceração com etanol e água na proporção de 1:1, obtendo-se assim um extrato hidroetanólico. Esse extrato foi submetido a uma partição com acetato de etila, então foi possível coletar assim a fração apolar. A linhagem celular utilizada foi a 3T3L1, que é uma linhagem de pré-adipócitos, que foi cultivada como meio de cultura padrão e em condições ótimas para o seu crescimento e proliferação. Essas células foram diferenciadas em adipócitos utilizando o IBMX 0,5 milimolar, a insulina 10 microgramas por ml e a dexametasona 0,25 micromolar. Esses adipócitos foram submetidos a testes de citotoxicidade utilizando a metodologia do ensaio calorimétrico do MTT. Então, esses adipócitos eles foram cultivados, semeados em placas de 96 poços e foram expostos a concentrações diferentes da fração apolar. Concentrações essas 5, 10, 25, 50, 75 ou 100 microgramas por ml. Durante 24 horas. Posteriormente foi feita a leitura da absorvância no espectrofotómetro. Então, essas células também foram induzidas à resistência insulínica por meio da dexametasona a 1 micromolar e a insulina 10 microgramas por ml. Concomitantemente, essas células foram expostas à fração apolar nas concentrações de 25, 50, 75 ou 100 microgramas por ml durante 96 horas. Ou seja, após 3 dias, o sobrenadante foi retirado e foi adicionado o kit enzimático da glicose oxidase, para justamente mensurar o consumo de glicose. Os resultados obtidos foram expressos por média de fio padrão e foram considerados estatisticamente significativos para um valor de P menor que 0,05. Foram obtidos os seguintes resultados. Em relação à adipogênese, na figura 1, na fotomicrografia A, é possível visualizar a presença dos pré-adipócitos, são células um pouco mais alongadas com formato epitelial. Já na fotomicrografia B, é possível visualizar uma mudança na morfologia, as células passam a ficar um pouco mais arredondadas e também é possível visualizar o acúmulo de algumas gotículas lipídicas. Por quê? Essas células da fotomicrografia B já foram diferenciadas, já são os adipócitos. Essas gotículas lipídicas foram melhor evidenciadas na fotomicrografia C, quando coladas com Sudan 4. Na figura 2 está sendo representado o teste de citotoxicidade, que justamente tem como objetivo avaliar a influência da fração apolar na viabilidade celular dessa linhagem. Percebeu-se que nenhuma concentração utilizada da fração apolar exibiu grau de citotoxicidade, ou seja, nenhuma concentração da fração apolar conseguiu reduzir a viabilidade celular de uma maneira estatisticamente significativa. Ou seja, a partir disso, foram determinadas as concentrações que seriam utilizadas para o teste de consumo de glicose. Na figura 3, foram utilizadas as concentrações a partir de 25 microgramas por ml, 50, 75 e 100. No grupo resistente à insulina, que é o grupo controle negativo, pode perceber que houve uma diminuição no consumo de glicose. Entretanto, em todas as concentrações, quando expostas nas células, aumentou-se o consumo de glicose, especialmente na concentração de 100 microgramas por ml, que aumentou 82,75% o consumo de glicose em relação ao controle negativo. Então, essa atividade, esses resultados mostram o potencial da fração apolar da Parkinsonia aculeata como uma potencial alternativa ao tratamento de diabetes mellitus tipo 2, devido à sua ação hipoglicemiante.
Gostaria de agradecer à comissão organizadora da segunda escola de verão de ciências farmacêuticas, ao Laboratório de Farmacologia de Produtos Bioativos, especialmente à minha orientadora Maria Bernadette, ao meu preceptor Wenderlin Daniel e ao meu amigo de pesquisa e de vida, Hugo Vitor, ao Laboratório de Biofísica de Membranas e Células Troncos e à Instituição de Fomento, CNPq.